Olá, amados do Senhor, um bom dia a todos, uma boa tarde a todas as ovelhas de Jesus. Eu estou aqui mais uma vez para estar trazendo a palavra do Senhor. E lembrando que nós estamos meditando no Salmo 91. Este salmo que é uma bênção para as nossas vidas, amém? Nós já estudamos o Salmo 91, verso 1, o 2, e nós vamos dar continuidade ao verso de número 3. Nós estudamos a respeito de habitarmos no esconderijo do Altíssimo, né? Os benefícios que nós temos, as bênçãos que nós recebemos ao habitarmos no esconderijo do Altíssimo. E nós estudamos também o verso de número 2, né? As bênçãos de esperarmos com confiança no Senhor. Amém? E o verso de número 3, nós estudamos, meditamos a respeito do laço do passarinheiro, né? As armadilhas, os engodos de Satanás. E hoje nós vamos nós vamos finalizar o verso de número 3. Hoje nós vamos falar sobre peste, a peste perniciosa, que está no verso de número 3. Amém? Então, vai preparando aí a sua Bíblia, o Salmo 91, o verso de número 3, dando continuidade, amém? Antes nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Pai, porque o entendimento, o discernimento, a revelação vem somente do nosso Pai, do nosso querido Abba, amém? Não é necessariamente a nossa teologia, o nosso curso teológico. É importante estudarmos, termos o conhecimento, mas a revelação que traz transformação para a Igreja de Jesus é a oração, amém? É a revelação que vem diretamente do coração do nosso Abba para nossas vidas, porque Ele revela os seus segredos aos seus pequeninos, aqueles que são fiéis, aqueles que guardam os seus preceitos, que andam em seus princípios. Então vamos orar ao Senhor, ore comigo para que o Senhor venha falar fortemente ao seu coração, ao nosso coração. Amém? Pai querido, Pai amado, nós entramos agora em Tua santa e gloriosa presença. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu Filho Jesus Cristo, que é a causa de estarmos aqui. Foi através dele que nós adquirimos, Senhor, a filiação. Foi através dele que o véu se rasgou, que nós podemos ter acesso a Ti. Cristo foi a ponte. Cristo é a ponte que nos leva até a Ti, Pai. E nós agradecemos ao Senhor pela salvação. E nós não negligenciaremos o Teu Filho Jesus Cristo, mas nós andaremos em Teus preceitos, caminharemos em Tua verdade, que é Cristo Jesus, em Teus caminhos, que é Cristo Jesus. Nós pedimos ao Senhor, esteja conosco neste momento de estudo, que o Teu Espírito Santo de Deus venha revelar aos nossos corações aquilo que o Senhor realmente quer dizer em Tua palavra, para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, amados, pega a sua Bíblia aí, no Salmo 91, o verso de número 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Então, queridos, Satanás ele usa de vários artifícios para nos paralisar, né? Por meio do caos, por meio de doença, por meio
do medo, do desânimo, por meio de enfermidades, contendas, desemprego, né? São várias as situações, são várias as situações que Satanás usa para nos paralisar, para nos amedrontar, para que nós venhamos ficar estagnados, para que nós venhamos nos enfraquecer e esfriar espiritualmente. Mas nós não devemos temer, porque nós temos um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é fiel e justo. Nós vemos o que está acontecendo na atualidade. O mundo está vivendo uma situação crítica, onde essa peste chamada coronavírus, Covid-19, está dizimando pessoas do mundo todo. Então, essas situações eu sublinhei 3 aspectos pelos quais as pestes e as pragas acometem as nações, acometem cidades, municípios, enfim, acometem pessoas como um todo. Amados, nós vemos na Bíblia, na Antiguidade, o povo de Israel. Quando o povo de Israel se distanciava de Deus, deixava de cumprir com os teus preceitos, não honrava a aliança que foi feita por meio de Moisés, né? Não honrava ali a palavra do Senhor, não caminhava nos preceitos do Pai, não obedecia os seus mandamentos. Vinha então a calamidade sobre o povo de Israel. Nós vemos ali em Deuteronômio, né, a história do povo de Israel, como o povo de Israel sofreu devido à sua rebeldia, devido à sua oscilação. Uma hora na presença do Senhor, outra hora fora da presença, e assim o povo de Israel vivia na presença do Senhor. Uma hora eles viviam em santidade, eles viviam alinhado com a palavra do Senhor, e outra hora eles estavam adulterando, outra hora eles estavam se prostituindo, outra hora eles estavam adorando outros deuses. E isso atrai a correção de Deus sobre as nossas vidas. Atrai o juízo de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, por que acontecem essas coisas? Por que pragas acometem o povo de Deus? Por que pestes acometem o povo de Deus? Amados, eu destaquei aqui 3 aspectos pelos quais vêm as pestes e as pragas, né? Primeiro, juízo, né? Uma das formas de Deus estabelecer juízo dele. A gente vê isso no Egito, né? Quando o povo era escravo, o povo ficou ali escravizado por Faraó. Então o Senhor chama Moisés e dá a Moisés ali um plano para Moisés seguir. Dá um projeto de libertação do povo dele ali no Egito. Então Deus faz o quê? O Senhor chama Moisés e fala para Moisés: Moisés, vai até Faraó e diga a ele que liberte o meu povo para que me adorem. Então Moisés, então, obedecendo o Senhor, ele como porta-voz do nosso Pai, do nosso Eterno, ele vai até Faraó e leva o recado a ele. E o que ele faz? Ele não dá ouvidos. Ele não dá ouvidos àquilo que o Senhor falou. Então nós conhecemos toda a história. Nós conhecemos toda a história. Então o Senhor, conhecendo o coração de Faraó, sabendo que ele não tinha um coração contrito, um coração que iria se sujeitar à submissão dele. E lembrando que Faraó faz uma analogia
a Satanás, né? Satanás simboliza, Faraó simboliza Satanás. E os seguidores de Faraó, os seguidores dele, são seguidores de Satanás neste mundo em que nós estamos vivendo. Então, como consequência da desobediência, da rebeldia de Faraó e de seus seguidores, então o Senhor envia as pragas ali como uma forma de juízo, né? Então o mar ali se abriu e o mar submergiu ali o Faraó e todos os seus seguidores, destruindo Faraó e seus seguidores. Assim Deus fará quando ele voltar. O nosso Senhor estabelecerá juízo para os governantes deste século, os governantes deste mundo, que nós sabemos quem está governando este sistema chamado mundo, né? Nós sabemos que é Satanás e os seus seguidores, mas o Senhor já determinou, já está predeterminado, nós vemos isso na Bíblia, e ele estabelecerá o seu juízo. O juízo de Deus é o ultimato, o juízo de Deus é o fim, porque Deus ele é misericordioso, o nosso Pai ele é misericordioso, ele é um Pai amoroso, mas ele avisa, ele dá oportunidade para a pessoa se arrepender, ele dá oportunidade para a pessoa se redimir, né? Ele dá oportunidade para as pessoas se distanciar do mal, se desvincular do mundo, do mal, né? E no entanto, quando ele avisa e a pessoa não dá ouvidos, e o nosso Pai, o nosso Abba, ele é onisciente, ou seja, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração, ele sabe se uma pessoa vai se arrepender ou não. Então, por isso que ele estabelece juízo para alguns, correção para outros e provação para alguns. Então, 3 aspectos pelos quais vêm as pestes, as enfermidades. Juízo, segundo, correção e terceiro, provação. Nós vemos no livro de Deuteronômio que Deus ele corrigia seu povo, né? O povo, quando eles pecavam, eles eram acometidos por pragas e por pestes. Vinham as pragas, devastavam as colheitas, ficava muitos e muitos anos sem chuva, devastava todo o seu alimento, toda a sua provisão. Vinham as doenças, as pestes e acometia o povo. Vinha os inimigos, os opositores do povo de Israel, e eles eram mortos por guerras. Eles perdiam a guerra quando eles se distanciavam da palavra do Senhor, dos princípios do Senhor. Aí quando eles se arrependiam, o que eles faziam? Eles arrependiam, pediam perdão para o Senhor e voltavam para o caminho. Então Deus perdoava, sarava a terra deles, sarava as enfermidades e eles voltavam a adorar ao Pai com sinceridade, com veracidade. É o que acontece nos dias de hoje, queridos. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Com todo esse cenário que a gente está vivenciando, nós estamos vendo muitas vidas sendo ceifadas por essa doença, por essa peste que está assolando o mundo. Mas por que acontecem essas coisas? Porque para alguns é provação, para outros são juízo de Deus e para outros é correção. Juízo é para aquele que Deus
tem avisado, Deus tem usado seus profetas assim como Ele usou na antiguidade, no passado, Ele usa hoje. Ele usa nós como pastores, missionários, evangelistas, discípulos de Cristo para advertir o povo, para alertar o povo da sua vinda, para alertar o povo do seu juízo. E o povo, eles continuam a viver em seus caminhos, em seus deleites, em seus delitos, em suas iniquidades. Então Deus onisciente, sabendo que aquela vida não se arrependerá, que aquela alma está decidida a viver separada, destituída dele. Então ele estabelece o juízo, né? Juízo que ele estabeleceu com Faraó, destruindo Faraó e todos os seus opositores. E segundo lugar, correção. As pestes vinham como forma de correção para que os discípulos de Jesus, para o povo de Israel, se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse à sua adoração genuína a Ele. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Toda essa situação que nós estamos inseridas nela tem uma resposta. Tem uma resposta. O Senhor está levantando a igreja dele para se posicionar diante dele, porque Cristo está voltando. E o Senhor, ele corrige os seus filhos. Ele corrige, porque se ele não nos corrigir, nós nos tornamos filhos ilegítimos. Nós nos tornaremos bastardos. Então, o Senhor é um Deus de amor. O Senhor corrige o filho para que este volte à sobriedade espiritual, para que esse volte ao caminho que leva à eternidade, ou do contrário, este se perderá. Assim como pai, assim como mãe, né, que nós somos, nós corrigimos os nossos filhos quando nós vemos que eles estão tendo atitude, que aquilo ali a gente sabe que futuramente vai trazer estrago para a vida daquele jovem, daquele filho. A gente, como pai e mãe, a gente sabe que certas atitudes dos nossos filhos, se nós não corrigirmos, nós vamos ter problema futuro, problema sério, que vai acometer não só nós como pai, mas como para a sociedade, né? Então, nós vivemos num mundo que nós vivemos numa sociedade onde que as nossas práticas, as nossas atitudes formam um mundo, formam uma civilização. Então, a nossa atitude, né, influencia na nossa sociedade como um todo, não é verdade? Assim é no reino de Deus. O nosso Senhor sabe que certas práticas nossas, certas atitudes nossas vão nos levar para um caminho de juízo, para que nós não venhamos ser réus de juízo, do juízo de Deus, porque o juízo de Deus é um intimato, é o fim, não tem mais oportunidade. Se ele estabeleceu o juízo, acabou, não tem como parar o juízo de Deus. Ele estabeleceu, acabou. Ninguém para o juízo de Deus. Então, o que acontece? Ele nos corrige para que nós venhamos voltar para o caminho. E muitos não aceitam a correção. E entra no primeiro aspecto, que é o juízo. E muitos aceitam a correção, faz uma autoanálise da sua vida, faz uma retrospectiva da sua vida com Cristo anteriormente, faz uma análise de como a sua vida está atualmente e muda. Ele muda o seu estado. E isso leva o indivíduo, isso nos leva, como discípulos de Cristo,
para o caminho. Ele nos leva de volta ao caminho, para que nós não venhamos ser réu do juízo de Deus, assim como o Faraó e os seus discípulos, os seus seguidores. Então, amados, nós devemos ser humildes, reconhecer quem nós somos sem Deus. Porque Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele não precisa de ninguém. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é supremo. Ele é Deus. Nós é que carecemos da misericórdia dEle. Nós é que carecemos do poder e da graça dEle sobre as nossas vidas. Então, Deus, Ele é bom. Por isso Ele nos corrige. Por isso Ele envia, permite certas situações acontecer com o povo dele para, despertar. Despertar. E a igreja de Cristo, nós que somos a igreja de Jesus, está vivendo como se Jesus não fosse voltar. Está vivendo um evangelho com levedura. Está vivendo um evangelho com fermento. Um evangelho com mistura. E o evangelho de Deus, ele é sólido, ele é puro. Não tem meio termo na palavra do Senhor. Não tem meio termo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Se você não for revestido pelo caráter genuíno de Cristo, pela mente transformadora do Espírito Santo, nós jamais poderemos chegar até o Pai. Nós jamais teremos acesso ao reino de Deus. Então, amados, por isso que o mundo está passando por esse processo de conversão. É momento de se converter verdadeiramente. Por isso o mundo está passando por essa adversidade. Através dessa peste, estão vindo outras situações que são diversas, né? Nós vemos aí uma situação difícil no mundo político, né? Nosso país está atravessando uma crise na política, uma crise no governo, não é? Por quê? O nosso país, o Brasil, é um celeiro de almas. O Brasil é conhecido como um dos países que mais enviam missionários, trabalhadores para a obra do reino no mundo. E, no entanto, hoje, o nosso país está sendo conhecido como um país que tem mais mortalidades no mundo, mais violência. Um país onde que tem prostituição. Um país que é conhecido como um país da orgia. Então, tem coisas que acontecem no nosso meio. Quando eu digo o que acontece, eu quero dizer no sentido total, na política, na religião, não é? Na sociedade global, no mundo como um todo. Está acontecendo por quê? É momento de decisão. É momento decisivo. Jesus está voltando. E a igreja está dormindo. A igreja está num sono profundo. Não está percebendo que tudo o que está acontecendo é a manifestação do Criador. É a manifestação da vinda de Cristo. Então, o que nós temos que fazer? Despertar. Nós estamos vivendo numa situação em que essa situação está sendo um divisor de águas. Porque não é tempo de ficarmos em cima do muro.
A vinda do Senhor Jesus vai ser como um piscar de olhos, vai ser como um estalar de dedos. E como que nós estamos vivendo a nossa vida? Nós estamos vivendo a nossa vida da nossa forma? É do nosso jeito? É com os nossos critérios? Ou com os critérios? Ou com a vontade de Deus? Então, certas coisas nos sobrevêm, certas situações vêm sobre o povo de Deus para que venha haver um despertamento, para que esse não venha se perder, para que esse venha despertar para quando Cristo chegar, as suas lamparinas estejam acesas. Para quando o noivo chegar, a noiva está preparada, esperando o noivo. Então, amados, o povo de Deus, eles sofriam calamidades terríveis. Então, a rebeldia, a teimosia, nos leva a um caminho de destruição. Nós não devemos esperar as pragas, as pestes, as adversidades vir na nossa vida para nos corrigir, para nos redarguir. Nós que somos salvos pela graça, mediante a nossa fé, nós temos que ser imitadores de Cristo, porque nós podemos enganar o homem, né? Mostrando a eles uma personalidade que não existe, é inexistente. É uma personalidade, uma identidade somente de aparência. Mas o Senhor, Ele sonda o nosso coração. O Senhor, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a vida de todos. Então nós não devemos e não podemos viver um evangelho falso. Um evangelho mentiroso, um evangelho que somente mostra para a sociedade algo que não é verdade. Então, esse é um momento de decisão em nossas vidas. Momento de decidir. Decidir hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. O amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Com toda essa situação que está acontecendo, muitos ainda continuam dormindo, muitos ainda continuam vivendo uma vida como se nada tivesse acontecendo, como se Cristo não fosse voltar, como se a vida fosse eterna, como se a pessoa não fosse morrer, como se ela não fosse adoecer, como se ela fosse viver por toda a eternidade. Então, amados, as consequências de vivermos uma vida desleixada, uma vida totalmente desalinhada, totalmente falsa com Cristo, é terrível. Nós vemos ali em Deuteronômio, eu vou ler para vocês aqui. No livro de Deuteronômio, olha o que acontecia com o povo quando eles se distanciavam da presença de Deus. Quando eles deixavam de seguir o Deus verdadeiro para seguir outros deuses, para fazer a sua própria vontade, viver os seus próprios desejos. Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos ler até o verso 68. Nós vamos ler capítulo 28, do verso 15 ao 68. Então vamos lá. Será que não der ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno? Então, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão.
Se não tiverdes cuidados de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então, o Senhor fará maravilhas às tuas pragas de tua semente, grandes e duradouras pragas e enfermidades, mas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Amados, olha que coisa terrível. O Senhor deu ali uma ordenança para o povo. Ele deu uma ordenança ali. Eles tinham que obedecer os estatutos do Senhor, os preceitos do Senhor, ou do contrário, todas as pragas que havia cometido o povo do Egito, né? Que eles tiveram temor, eles ficaram temerosos quando viram a manifestação, o poder, a glória de Deus ali, agindo, operando ali no Egito, quando ele foi tirar o povo dele da escravidão. E ele avisou: se vocês não tiverem o cuidado de andar nos meus preceitos, nos meus caminhos, não tiverem o cuidado de obedecer, todas essas pragas do Egito que vocês temeram virão sobre vocês. Pestes, pragas, doenças, fomes viriam sobre eles. Então, queridos, aqui nós vemos aqui a resposta de tudo que está acontecendo no mundo hoje. É a resposta, isso tudo que está acontecendo é uma resposta de Deus à rebeldia contra Ele, o abandono dos seus preceitos, o abandono dos seus estatutos. O povo parou de adorar a Deus para adorar os seus próprios deuses. Mamon, o Deus da avareza, o Deus da vaidade, né? O Deus da sensualidade, o Deus da prostituição. Cada um tem o seu próprio Deus, cada um faz um Deus para si e o adora. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo é a resposta de Deus à rebeldia do povo. O distanciamento, a negligência com a palavra dele, com os preceitos dele, com a aliança dele, é uma resposta viva da manifestação dele. Ele está chamando a atenção do seu povo. Quem tem sabedoria, quem tem inteligência, quem tem juízo, quem tem bom siso, desperta, porque é tempo de nos posicionarmos. Nós temos que nos posicionar diante do nosso Criador. Nós temos que ser filhos fiéis, filhos verdadeiros. Sermos gratos ao Senhor porque Ele deu o Filho unigênito dele para morrer em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Tamanho é esse amor que deu o Filho dele santo, sem pecado, sem mácula, para morrer em meu lugar, em nosso lugar, para sofrer toda a nossa humilhação, para levar toda a nossa enfermidade, toda a sujeira que estava sobre nós, toda a imundícia, toda a iniquidade, toda a maldade, Ele levou sobre Ele. Então, queridos, é uma questão de nós analisarmos as nossas vidas e sermos fiéis. Nós temos que ser gratos a Deus, o nosso Pai. Tudo que Ele fez foi por amor. Ele entregou seu Filho por amor a mim e a você.
Ele criou todas as coisas por Ele, para Ele, por meio dEle. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos deu fôlego de vida. Ele nos criou para o seu louvor, para a tua glória. Nós somos instrumentos de adoração. Nós fomos criados para louvar e para adorar a Deus. Não só com músicas que expressam os atributos, que expressam a glória e o poder de Deus, mas adorar a Deus com as nossas vidas, com as nossas práticas, com todo o entendimento, com toda a inteligência. Sermos filhos adoradores verdadeiros, racionais, genuínos. Então, amados, tudo o que está acontecendo é a resposta de Deus à rebeldia do povo, o negligenciamento do povo, a negligência com os preceitos, com os critérios, com os estatutos, com as ordenanças do nosso Pai. Então, amados, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença, porque a palavra do Senhor diz: então vereis a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Quantos não estão sendo levados por essa enfermidade? Por quê? Juízo de Deus. Outros estão sendo acometidos por quê? Correção. Não espere a correção chegar até você. Se arrependa antes. Volte para o caminho antes. Seja sóbrio espiritualmente. Seja verdadeiro. Não seja como servo tolo. Seja prudente. Seja prudente. A sabedoria e a prudência andam juntos. Sabedoria sem prudência é igual a fé sem obras. É morta. Eu tenho que fazer aquilo que é coerente com a palavra. Eu tenho que caminhar conforme os preceitos, conforme a vontade do Senhor. Conforme os planos, os propósitos dele para mim. E terceiro, provação. Por que tantas pessoas estão sendo acometidas por essas doenças, por essas situações, por pragas, né? Por fomes, misérias, desemprego, né? Estão passando por crises de um modo geral. Correção. Juízo, correção e aprovação. Provação. Nós somos provados. Somos provados. Nós somos provados. Por quê? Lá em Tiago fala. Bem-aventurados somos nós que passamos por provação, porque depois da provação receberemos a coroa da vida que nos foi proposta. Ou seja, nós que somos servos do Senhor, fiéis, que andamos de conformidade com a palavra, que obedecemos os estatutos do Senhor, que andamos nos teus preceitos, somos imitadores de Cristo genuinamente. Nós somos provados, porque Satanás ele nos prova. A palavra de Deus fala em Tiago que o Senhor não nos prova por coisas más, mas ele permite que nós venhamos ser provados para nos provar e nos aprovar, assim como foi com Jó. Jó era um homem irrepreensível, era um homem que incomodava o diabo, por isso que Satanás pediu permissão para provar Jó, porque a missão de Satanás é acusar, a missão de Satanás é levar diante de Deus
todo servo e dizer, ele não merece. Ele vai murmurar. Ele vai questionar a tua soberania. Ele vai questionar a tua vontade. É isso que ele faz, ele nos acusa, ele tenta provar e tenta barrar de todas as formas a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é isso que ele faz. E ele fez essa tentativa com Jó. Então o Senhor permitiu que Jó fosse provado. O Senhor permitiu que Jó fosse provado. E ele foi aprovado depois de ter sido provado. Por quê? Veio todas aquelas dificuldades, aquelas adversidades sobre a vida de Jó. Jó foi acometido por peste. Ele vivenciou isso na sua carne, no seu físico. Ele foi acometido por pragas. Veio uma tempestade, um vento, destruiu toda a casa dos filhos de Jó e morreu todos os filhos de Jó. Ele teve todos os seus bens destruídos. Ele perdeu tudo. Jó era um homem irrepreensível, mas ele precisava da misericórdia. Ele precisava de colocar ali a sua fé em ação. Ele precisava de adorar a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu amor, com toda a sua força. A fé dele tinha que ser exercida naquele momento. Se ele murmurasse, se ele questionasse a Deus, se ele fosse contra a Deus, ele não teria sido restituído 3 vezes mais. Ele não teria sido restituído. Deus restituiu 3 vezes mais tudo que ele perdeu. Satanás toma, mas Deus restitui. Então, quando você estiver sendo provado, não murmure, não questione a Deus. Deus é inquestionável. Ele é soberano, ele é eterno. Ele é a própria sabedoria. Não se questiona a sabedoria. Não se revoga a sabedoria. A soberania de Deus, a sabedoria de Deus, a supremacia de Deus, a vontade de Deus são inquestionáveis. Nós não temos que questionar a Deus, nós temos que crer. Nós temos que crer, nós temos que adorar. Está sendo provado? Quer receber o prêmio que está proposto para você, que está preparado para você? Adore. Está sendo provado? Louve. Diga frases de amor ao Senhor. Diga frases de benevolência ao Senhor. Louve ao Senhor. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, porque Ele é bom. Louve Ele pelos seus feitos. Louve Ele por tudo. Louve Ele em todo tempo, seja bom, seja ruim, seja agradável, seja na escassez, seja na abundância. Louve ao Senhor, adore ao Senhor em todo tempo, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia! Então, amados, por que nós somos acometidos por pestes? Por pragas, primeiro, juízo. Segundo, correção. Terceiro, provação. Nós devemos fazer uma análise da nossa vida. Uma análise da nossa vida. Primeiro, se eu estou caminhando com Deus, se eu estou caminhando conforme os seus critérios, conforme os seus princípios, se eu estou louvando a Deus com as minhas atitudes, com a minha vida, e eu estou sendo acometida por alguma peste ou por alguma praga,
eu tenho que fazer uma autoanálise. Eu estou andando no caminho? Eu estou obedecendo os preceitos, os princípios de Cristo? Então, peraí. Eu não estou sendo alvo de correção. Então, não estou sendo provada. Porque aqueles que são provados são aqueles que incomodam Satanás. São aqueles que estão dando trabalho para Satanás e agradando a Deus. Então, quem agrada a Deus é provado. Você já reparou? Quanto mais a gente ora, chega uma determinada situação na vida da gente, a gente passa por uma dificuldade, uma situação, a gente está orando, está jejuando, está buscando, né? Está caminhando, está adorando, está louvando e parece que a aprovação vai ficando mais intensa. Vai acumulando as provações. Não é verdade? Já reparou isso? Isso é porque Deus ele tem uma bênção preparada já para dar a você e a mim. Deus já está com a bênção preparada para nos dar. Aí o que Satanás faz? Satanás ele não quer ver ninguém sendo abençoado. Satanás ele não quer ver ninguém feliz. Satanás não quer ver ninguém bem-aventurado. O que ele faz? Ele prova, ele pede permissão para Deus. Ele viu que Jó era feliz demais, ele mesmo falou, né? No diálogo que ele teve ali com o Criador, com o nosso Abba, né? Mas também o Senhor não cercou ele de bênçãos? Ele tem de tudo, ele tem os filhos dele, ele tem bens, ele é o homem mais rico daquela região, ele era respeitado, ele era um homem íntegro,